Boa noite, igreja, graça e paz. Queridos, eu não ia comentar, mas vou acabar comentando. O Jonathan não está aqui, mas eu me senti ele hoje. Muito bonito ver essa igreja cantar, viu? Deus é tremendo, Deus tem feito uma obra muito grande nessa igreja. Fiquei realmente emocionado, né, como o nosso irmão Jonathan. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 21. João, capítulo 3, do 1 ao 21. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos pedir iluminação do nosso Senhor? Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor neste momento, Pai. Pedimos a Ti o Teu poder neste momento. Pai, encha-nos do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito, Pai, nos ilumine o entendimento para saber destas coisas terrenas e celestiais que Jesus está falando aqui. Que o Senhor está nos dizendo. Por favor, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como estamos tratando sobre os encontros de Jesus, percebemos que
conforme o tempo passa, naquela época, os seguidores de Jesus iam crescendo. Crescendo em quantidade, muitas pessoas estavam seguindo. Vinham pessoas para serem curadas, restauradas, pessoas com diversos problemas. Mas o ponto aqui que eu gostaria que nós pensássemos é que, será que todas as pessoas que foram curadas por Jesus foram salvas? Elas foram? Aquelas pessoas que vieram até ele com problemas de saúde, mancos, cegos, surdos, paralíticos, será que todos esses que receberam a cura de suas enfermidades realmente foram regenerados? Foram salvos? Essa é uma questão muito interessante a se analisar, principalmente nos dias de hoje. Pense comigo. Existem pessoas que creem em Deus, creem, para obter ajuda financeira, não é mesmo? Tem pessoas que creem em Deus para se livrar de uma crise emocional. Ou talvez tem outras pessoas que creem em Deus por causa que foi um homem muito correto, um dos homens mais certos da Bíblia, da história, melhor dizendo. Sua ética era impecável. Vocês não concordam? Não existem pessoas assim? Que vêm a Deus para obter benefícios? Porque gostam da ética cristã? E tudo isso nos levanta uma questão. Aqueles que vêm até Jesus por causa de sua ética, ou até por causa dos milagres, de suas bênçãos, são verdadeiros? São salvos? No final do capítulo anterior, capítulo 2, podemos perceber esse tema ser tratado de forma bem breve. Muitos judeus vieram até Jesus e foram curados. Viram sinais que ele fazia. No entanto, o Senhor Jesus conhecia os seus corações. Ele sabia de suas intenções verdadeiras. Tanto que o próprio João escreve dizendo o seguinte: Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Isso nos revela que somente crer nos sinais e milagres de Jesus não leva as pessoas à salvação. Por quê? Por causa do coração corrompido do homem. Por causa do coração corrompido do homem. Esse coração cheio de pecado e de maldade vai buscar saciar os seus desejos. Vai buscar se livrar de doenças. Vai buscar ver coisas extraordinárias. Olha, se Deus me mostrar um homem levitando, aí eu creio nele. Já ouviram algo parecido? O coração corrompido busca isso. É por isso que muitos viram sinais, viram milagres, mas poucos realmente foram escolhidos. E percebemos uma continuidade nesse assunto quando entramos aqui no capítulo 3 de João. Notamos que um líder entre os judeus, Nicodemos, não Nicodemos de agora, tá? Nicodemos lá da época de Jesus. Alguém que era respeitado até mesmo entre aqueles que eram os mais rigorosos da lei, os fariseus. Esse homem foi conversar com Jesus à noite, para não ser visto, por causa exatamente dos fariseus, dessa posição política. Mas o ponto é que ele estava encantado com os milagres. Ele percebia que realmente era de Deus aquilo. Tanto que ele fala, Rabi, que
significa mestre dos mestres, basicamente. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a partir dessa colocação de Nicodemos, percebemos que Jesus vai muito mais profundo nisso. Seria como se Jesus estivesse lendo o íntimo de Nicodemos, as perguntas mais íntimas que ele tinha no coração. Ele sabia o que realmente este homem precisava. Jesus sabia que a religião não consegue produzir o que somente o Espírito concede. Que somente o Espírito faz mudar na vida da pessoa. Jesus então se aprofunda no coração de Nicodemos, emerge, ele mergulha para responder questões que estavam no seu íntimo. Da mesma forma que ele faz conosco hoje em dia. Dito isso, eu gostaria de propor 3 pontos aqui para analisarmos isso, para refletirmos sobre isso. Que para ter uma vida além da religiosidade, é preciso, em primeiro lugar, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Mesmo sem perguntar alguma coisa, Jesus sabia dos questionamentos de Nicodemos. Tanto que vemos isso no verso 3. Acompanhem lá comigo a leitura do verso 3. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa resposta que Jesus coloca dificulta. O que é nascer de novo? O que é isso? É voltar para a barriga da mãe, mesmo já sendo velho? É isso que significa nascer de novo? Jesus responde a isso dizendo o seguinte: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, irmãos, Jesus se refere ao que está escrito lá em Números. Deus pediu para Moisés para que seja aspergida água sobre os levitas, para os purificar. Essa era a ordenança de Deus. Para purificar os levitas, a água devia ser aspergida sobre eles. Mas o interessante é que Ezequiel também fala algo sobre isso. Já havia falado. E algo muito, para nós pelo menos, são trechos das Escrituras muito claros, muito que ficam na nossa mente. Jesus até fala para ele, você é mestre em Israel e não sabe disso, não sabe que precisa disso. Não sabe do novo nascimento? O que Ezequiel fala é que Deus irá aspergir água pura sobre vocês. E vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei o meu espírito novo em vocês. Porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. É isso que é nascer de novo. É isso que nascer de novo significa. Nascer da água e do Espírito. Ser purificado pela água e ser
imergido no Espírito Santo. Que para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, é necessário que você seja purificado dos seus pecados. E que o Espírito de Deus passe a habitar dentro de você. Essa é a condição para você entrar no reino de Deus. Vemos algo semelhante, meus queridos, na história. Usando o simbolismo da própria Escritura, de quando os escravos do Egito saíram do exílio. Saíram do exílio egípcio. Eles passaram no meio das águas. Foram batizados porque se livraram daqueles que os mantinham presos, os mantinham exilados, escravizados. E depois foram conduzidos pelo próprio Senhor. Ali, naquele mar aberto, foram batizados. Não eram mais escravos. E depois dali, eram guiados pelo Espírito de Deus. De forma semelhante nós. Fomos batizados, limpando os nossos pecados, nos purificando. E agora somos guiados pelo Espírito do Senhor. É isso aqui que Jesus está dizendo para Nicodemos e também para nós, meus queridos. Não importa se você é religioso como Nicodemos, a ponto de, por exemplo, já ter lido a Bíblia várias vezes. Não importa se você já viu milagres, diversos deles. Não importa se sua vida financeira é ótima. Não importa se você racionaliza a fé e compreende que, nossa, realmente Jesus existiu na história. Bacana. Não importa se você nasceu na igreja. Não importa se você vem aqui todos os dias. Por muitos e muitos anos. Não é possível entrar no reino de Deus se o seu coração não é transformado, não é mudado. Mas isso, meu querido, minha querida, não depende de você. Não depende de você. Se você veio aqui com a expectativa de tirar alguma lição para a sua vida, sinto muito em decepcioná-lo. Essa obra não é nossa, essa obra não é minha e nem sua. Essa obra, quem faz é Deus. O próprio Jesus fala, o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que você pode fazer, meu irmão, minha irmã, é clamar a Deus. Orar sem cessar, pedindo um novo coração. Pedindo um novo coração. Pedindo para que a obra salvadora de Cristo Jesus inunde a sua vida. Peça a Deus para que você nasça de novo. Que não só simplesmente acredite que Jesus existe, que suas leis são boas, mas que o seu coração passe a desfrutar do Evangelho, passe a desfrutar da morte, da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus e do Espírito dele que está conosco. Que você passe a olhar para a cruz de Cristo e entender que o maior dos pecadores é você. Que você não merece o amor de Deus. Você mal consegue amar o seu próximo.
mas também que você passe a olhar para a cruz de Cristo e consiga entender que Jesus levou todos os seus pecados, todas as suas iniquidades. Por meio da morte dele, ele purificou você, limpou você. Somente a graça de Cristo é possível fazer isso na sua vida. Somente a graça. Porque pela graça, nós somos salvos. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Vem de Deus. O que antes era aspergido com água, agora, para aqueles que nasceram de novo, é aspergido com sangue do próprio Filho de Deus. Por isso que é preciso nascer de novo. O trabalho de nos transformar é de Deus. Somente Ele pode fazer isso. Nós não conseguimos. Mas existe um caminho que Deus nos orienta a seguir para que sejamos transformados. Isso nos leva ao segundo ponto. Em segundo lugar, crer no Cristo crucificado é o caminho. Crer no Cristo crucificado é o caminho. Veja comigo o que Jesus fala para Nicodemos ali no verso 11 até o 13. Veja lá comigo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus aponta uma questão crucial para entrar no reino de Deus, que é basicamente, o que é o reino de Deus? É desfrutar da salvação e também de fazer parte da família do Senhor. Jesus fala que para fazer parte disso, é preciso crer, acreditar. Se vocês não creem nas coisas que Jesus fez, como podem crer nas que estão por vir? Nas celestiais, nas que não conseguimos ver. Mas o incrível é que mesmo Jesus falando, ensinando sobre o reino, fazendo milagres, muitos ainda não acreditam que ele é o Messias prometido. Aquele que iria tirar o pecado do mundo. Esse fariseu entendia que Jesus falava da parte de Deus, mas não cria que ele era o próprio Messias. Queria tirar o pecado do mundo. Por causa disso, Jesus faz menção lá da história de Moisés, da serpente. Como uma forma de ilustrar para Nicodemos, Jesus traz a memória da época em que o povo estava no deserto, caminhando, reclamando. E o Senhor enviou serpentes venenosas para morder e muitos morreram. Muitos israelitas morreram ali. Percebendo que todo mundo ia morrer, as pessoas clamaram a Moisés e a Deus: por favor, salva-nos. Tem misericórdia de nós. Então Deus ordenou a Moisés que fizesse o seguinte: olha, faz uma serpente de bronze e coloque no alto de um poste. E todo aquele que olhar para a serpente será salvo, será curado. Se olhar para ela, viverá.
E da mesma forma que aquelas pessoas no deserto olhavam para essa serpente lá em cima, crendo que Deus as salvaria do veneno, da mordida das serpentes, Jesus está falando agora para nós. Quem crê nele entrará no reino de Deus. Versos 14 e 15, ele diz o seguinte: e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele tenha vida eterna. Essa provisão é feita por Deus em seu eterno amor. É oferecida livremente para todos aqueles que creem. Por isso, meu irmão, semelhante à serpente levantada no deserto, eu peço a você hoje que olhe para a cruz, que olhe para Jesus crucificado, levantado naquele madeiro. Creia que ele se entregou à morte para salvar você da condenação. Você, assim como eu, estávamos fadados ao inferno, à morte eterna. E o inferno não é aqui, tá? É muito pior que isso. O inferno é as chamas intensas, ardentes, da ira do próprio Deus. Isso é o inferno, é isso que estávamos fadados. Mas Cristo nos tirou disso. Ao invés agora de estarmos indo para o inferno, Jesus nos resgata, nos salva. E o que nos espera agora é os braços abertos do próprio Cristo. Isso só é alcançado, meus queridos. Nós só conseguimos alcançar isso por meio do crer, por meio da fé. Não somente acreditar que Ele existe, ou acreditar que Ele pode te ajudar a sair de uma depressão, ou que Ele pode suprir a sua condição financeira. É crer na morte, ressurreição e glorificação de Cristo. É desfrutar da liberdade que nós temos dos pecados. E que agora somos guiados para uma nova vida no Espírito. Crer no Filho de Deus é o único caminho possível. É o único caminho. Quando você pecar, olhe para a cruz, não para a sua culpa. Quando você sofrer, olhe para a cruz, não para o seu desespero. Quando você estiver confuso, olhe para Cristo, não para a sua própria força. Somente a fé no Cristo ressurreto pode ajudar você a não somente passar pelas dificuldades da vida, mas te conduzir para o reino de Deus. Desfrutar do reino de Deus. Creia, tenha fé. Esse é o caminho. Crer no Cristo ressurreto é o único caminho. Após expor que o Filho de Deus será levantado da mesma forma que a serpente no deserto foi levantada, Jesus agora demonstra o porquê. Por que Deus fez isso? Deus vai fazer isso, né? Qual é o motivo do Filho de Deus ser levantado em uma cruz, nos levando a, em terceiro e último lugar,
aquele que é alvo do amor de Deus tem as suas obras transformadas. Aquele que é alvo do amor de Deus tem as suas obras transformadas. Jesus é muito direto ao explicar o porquê Deus entregou o seu próprio Filho. Foi por amor ao mundo. Ele mesmo diz isso. Esse é o motivo pelo qual o Pai enviou Cristo para ser sacrificado em favor daqueles que o Pai ama. Como o verso 17 diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui podemos ver uma gradação em João, no que João escreve aqui para nós. Percebemos que Deus ama alguns, os quais o Filho de Deus morreu a fim de não serem julgados, correto? Para que não sejam, ou melhor, condenados. E esses que não foram condenados, eles vivem na luz, praticando a verdade, praticando boas obras. E essas obras que são praticadas são boas, porque são feitas em Deus. Então, existe uma gradação. Mas do outro lado, a gente também vê essa mesma gradação. Percebemos que existem também alguns que nem vão ser condenados, já são condenados. Porque quando a luz veio, eles não gostaram. Não quiseram se achegar à luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas? Porque as suas obras eram más. E não queriam que as suas obras fossem manifestadas, fossem vistas. Dito isso, talvez você esteja se perguntando, que luz é essa? Que luz é essa que Jesus está falando? Nas palavras do próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz que guia os seus escolhidos. Aqueles os quais o Pai amou e os quais nasceram de novo. O que tiveram os seus corações transformados. A caminhada daquele que nasceu da água e do Espírito é guiada agora pela luz. É guiada pelo próprio Cristo. E isso é interessante, meus queridos. Eu até comentei na aula com os jovens. Essa luz é semelhante à lanterna do celular. Lá em casa, a gente está passando por um tempo um pouco complicado de noite. De madrugada, para ser mais exato. A gente tem uma filhinha de 7 meses e às vezes ela chora às 2, às 3, às vezes às 4. Aí judia. E, gente, eu não tenho habilidade para andar no escuro. Eu acordo meio sonolento, não sei o que está acontecendo, que criança chorando, onde, que... E, gente, quando eu acordo já saindo da cama, é ruim porque daí eu uso chinelo, tá? Minha esposa fala que é pantufa, não é pantufa, é chinelo. Só que é de esquentar o pé. Né? Daí, já aconteceu com vocês, você levantar, você colocar o pé errado, e fala, coloquei o pé errado, aí você vai caçar outro pé, você não sabe onde está. Você não enxerga o que está acontecendo. Aí já sai, bate no puff, bate na parede,
Tem que ir no tato, assim. É ruim, é horrível. Mas quando eu sou guiado pela lanterna, é bem mais fácil. Consigo ver o que está acontecendo, consigo ver o chinelo escondido embaixo da cama. Assim como a lanterna muda completamente a forma como eu caminho de madrugada, Jesus, a luz do mundo, muda completamente a forma como vivemos. A forma como nós vivemos. Por isso que eu peço que você faça essa reflexão neste momento. Eu realmente nasci de novo? Eu realmente nasci de novo? As coisas que faço estão sendo iluminadas pelo Evangelho? Ou estão sendo iluminadas pelo meu próprio coração? Veja, muitas pessoas fazem coisas boas. Os próprios fariseus são um exemplo disso. Eles oravam todos os dias, jejuavam. Coisa que no nosso tempo é muito difícil. Eles se debruçavam todos os dias, quase todo o tempo, nas Escrituras, na Bíblia. Mas nenhuma de suas obras eram puras. Nenhuma de suas obras eram puras. Todas elas eram corrompidas pelo pecado. Todas são como trapos de imundícia, como vimos na liturgia. Talvez você esteja agindo assim, fazendo coisas até boas, mas para si mesmo. Talvez você esteja aqui por obrigação ou porque já é de costume. Já está na sua rotina. Até mesmo, meus irmãos, até mesmo boas ações são obras más se são feitas sem Cristo. No entanto, a partir do momento em que cremos em Jesus, a partir do momento em que nascemos de novo, toda a nossa vida muda. Tudo o que fazemos e pensamos passa a ser purificado pelo próprio Deus. Sim, ainda carregamos nossas falhas, intenções muitas vezes distorcidas, carregamos orgulho. No entanto, essas mesmas obras que às vezes fazemos nesses quesitos são purificadas por Deus. Nossas intenções erradas são corrigidas por Ele. Ele nos disciplina. O que não conseguimos fazer por causa da nossa debilidade, da nossa fraqueza, Deus supre essa falta. Você que está na luz, que está em Cristo, tenho certeza que o seu coração não é mais inclinado ao mundo. Agora é inclinado para as coisas de Deus. O seu coração foi regenerado, foi mudado. Agora, meu irmão, minha irmã, você é inclinado para a paz, é inclinado para a mansidão. Se você desfrutou do novo nascimento, você faz parte, sim, dos pacificadores, os que são chamados filhos de Deus. Você faz parte dos que choram e também daqueles que são humildes e que posteriormente receberão a terra por herança. Você faz parte disso. E herança essa, meus queridos, conquistada por Cristo. Por esse Cristo que veio ao mundo, que foi crucificado.
esse Cristo que veio, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, para que todo aquele que crê tenha a herança eterna. Então, se você é realmente nascido de novo e crê no Cristo crucificado, suas obras são mudadas. As suas obras agora são feitas em Deus. Por isso que aquela pessoa que é alvo do amor de Deus, sim, tem a sua obra, suas obras modificadas, transformadas. Concluindo, meus queridos, João nos lembra de algo crucial. Muita gente hoje se aproxima da religião cristã, se aproxima de Deus, com o intuito de buscar benefícios. Muitas vezes se aproxima por admiração. É por isso que precisamos voltar ao que o próprio Jesus nos ensinou. É necessário nascer de novo. Não é a religião, não é o hábito, não é ir à igreja, não é a emoção no culto. Só o Espírito pode transformar o seu coração. Sem novo nascimento, continuamos os mesmos, apenas mais religiosos. Entendemos que crer no Cristo crucificado é o caminho. No mundo onde se busca muito pela religião, busca a devoção a alguma coisa, né, pelo menos. Jesus nos chama a crer no que só pode ser crido para obter a vida eterna. O Cristo crucificado. E crer, meus irmãos, não é por nosso mérito, não é pela nossa força, mas é Deus que faz isso em nós. Nos faz crer no sacrifício que nos dá a salvação. E entendemos que também, quem é amado por Deus, tem as suas obras modificadas. Diferente das obras movidas pela religião, as obras de alguém que crê em Jesus, elas são sim purificadas pelo próprio sangue de Cristo, tornando elas puras diante de Deus, nos fazendo andar em mansidão, sendo pacientes uns com os outros, amando uns aos outros, nos fazendo ter domínio próprio, nos dando consolo. O Espírito nos dá consolo em tudo isso. Porque agora o que fazemos é puro diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar?